Bom dia, bom dia. Bom dia. Um belo dia, porque o mentor dos assassinatos, o É. Abaoud, foi realmente morto pela polícia. Isso na Ou, ou verdade, pela, ou pela prima, eu prefiro a hipótese, eu prefiro a segunda versão, de que ele morreu com a explosão da prima. não, parece que Foi houve crimelado de balas, eu sei. o privado de balas. Pode ser até que ele tenha se explodido. A hipótese até de que ele vestia um colete explosivo. Mas, enfim, as informações são bastante ainda imprecisas, mas a confirmação já está dada formalmente. Não, Ontem a TV francesa já falava da é, possibilidade, né? é. O Washington Post veio e cravou, mas a confirmação aconteceu agora há pouco e eu acho que no Brasil nós somos os primeiros a dar. Cravou e cravou porque duas altas autoridades europeias confirmaram para o Washington Post, e, digamos que não é exatamente um jornal em que a gente não confie, né? Sim, Poxa, mas então enfim, foi um jornal com piada quando eles disseram. foi melhor ter a confirmação, né? Não, é bom. O melhor foi que recolheram um pedacinho de dedo aqui, um pedacinho de língua ali, analisaram direito e é o monstro, é o psicopata, tá Agora, morto. eu acho que de tudo que já foi falado, um aspecto que agora começa a ser muito discutido na França, inclusive é uma das medidas que eles querem tomar, por exemplo, as medidas que eles querem tomar é: se você acessa um site jihadista, você pode ser considerado jihadista também. Porque o recrutamento desse bando de débeis mentais na Europa está Uhum. sendo feito via internet. Ontem eu vi um extraordinário documentário, uma reportagem, na verdade, feita pela BBC, que se chama As Noivas da Jihad, que mostra como, por exemplo, hoje a principal blogueira jihadista que está na Síria foi recrutada na Escócia, filha de paquistaneses. Ela não precisou sair do sofá, certo, para se tornar uma jihadista. Isso está acontecendo muito com meninas e meninos, evidentemente, ociosos, cretinos, idiotas, né, que através da internet são recrutados. E é muito curioso, porque os sites jihadistas, eles são sites assim, de bate-papo, no Twitter e tal, e falam de moda, e põe foto de gatinho e tal. E aí começa: olha o que a gente está comendo aqui. O Estado jihadista, o Estado Islâmico nos dá tudo, nos dá comida, nos dá diversão, você não paga por nada. Enfim, começam a vender vantagens. E essa propaganda começam a vender vantagens, e essa propaganda é muito efetiva, porque Uhum. fala a linguagem dos árabes, dos jovens. Então eles misturam árabe com inglês, com francês. Enfim, essa questão da internet é uma questão muito séria, porque se não fosse pela internet, o Estado Islâmico não conseguiria recrutar Sem essa dúvida. quantidade de jovens europeus que está recrutando. E essa a informação que passaram imediatamente depois dos atentados, de que eles se comunicavam por PlayStation, porque é mais difícil de rastrear do que qualquer, ou de interceptar do que qualquer outra coisa, é óbvio que há também a possibilidade de jogar a isca no próprio jogo, né? São jogos violentos, obviamente, a gente sabe o que são, e você joga a isca e eles devem conseguir capturar gente por esses meios também. Bom, a gente tem que repensar. O que é curioso, viu, é que eu estava ouvindo ontem na TV francesa um especialista em Islã, em terroristas islâmicos. Uhum. Ele mostrou bastante bem a diferença entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, né? Por exemplo, o próprio fato desses jihadistas fora do estádio terem se explodido sem conseguir entrar no estádio, né, mostra um certo amadorismo, né, que em relação à Al-Qaeda. A Al-Qaeda não, eram realmente soldados bem treinados, né? Eles fizeram um curso de aviação durante meses, ficaram aquelas células adormecidas para atacar os aviões, enfim, tomar os aviões, atacar o Pentágono, as torres, tentar atacar também o Senado, né?
Não, um navio militar americano, que eu acho que o USS Cole, eles foi uma das grandes vitórias. Sem dúvida. Agora, esse pessoal do Estado Islâmico que ataca na Europa, nesse momento, realmente é um bando de jovens meio amadores, né? Agora, o que isso não implica que eles sejam menos perigosos, porque mataram 130 pessoas, né? Morreu mais um, né? 130 pessoas. Até agora é a contabilidade macabra dessa gente em Paris, né? Enfim, estamos enfrentando e se liga à internet, enfim, essas coisas todas. Quer dizer, é uma juventude mais do que transviada, né? É uma juventude terrorista, né? De fato, e a gente não consegue recrutar 2.000 pessoas para protestar contra Dilma Rousseff, não? Bom, voltando aqui ao Rami. É melancólico ter que falar sobre esses assuntos. A gente ficou longe da reunião de pauta por algum tempo, dá um trabalho danado, a gente não ganha um tostão com essa porcaria, e YouTube fatura e a gente não. De qualquer maneira, a gente tem que voltar para o nosso terreno aqui, várias notícias importantes envolvendo Lula. Não deixou o terreno também ficou bastante pouco, como se diz, propício à notícia, né? Deu uma arrefecida, né? Tirando a operação da Polícia Federal na semana passada, né? E o resto, o que a gente teve observando foi justamente que já vinha aquela dinâmica de pacificação, né? Que agora é a palavra que o PT gosta muito de usar e o PMDB também. E o que a gente vê é justamente essa dinâmica, né, de acordão. O governo teve várias vitórias aí no Congresso em relação àquela pauta bomba, né, que foi desarmada aí. E o que a gente tem justamente é o impeachment cada vez mais longe. É um pouco aquilo que a gente já estava sentindo, já vinha falando nas últimas semanas, e isso só aprofundou. O Congresso PMDB, que era uma coisa que estava toda uma expectativa, né, de que virasse ali um momento de ruptura, de oficialização da ruptura, virou o contrário, né? Virou ali um grande evento para confirmar esse alinhamento do PMDB com o governo e enterrar É uma grande ilusão imaginar que o PMDB vai ser alguma coisa. O PMDB é uma quadrilha, né? O PMDB tem de ser extinto, como nós falamos, né? A melhor notícia da semana passada é essa daí, das ações civis contra PT, PMDB e PP. Esses 3 partidos têm de ser extintos. Os outros podem acabar pelo voto. Esses daí não. Esses daí tem que acabar na marra, na lei. O Cunha, e o Lula ontem mostrou mais uma face dele, né? Mais uma faceta dele, e é capaz de entregar o filho, né? Ele é muito simpático. Eu achei incrível, ele... É raro isso. Ele não é capaz de botar a mão no fogo pelo próprio filho, não. Ele que se defende, ele não sabe. O Abudo talvez pudesse fazer isso, mas não tenho certeza. O terrorista que se explodiu em talvez fosse capaz de entregar o próprio filho. O que fica muito claro é que quando um jornalista mesmo entrevista o Lula, ele não resiste, né? Não resiste. Não resiste. A imagem dele não resiste. O Lula é um produto também da falta de jornalismo no Brasil, efetiva, né? O Lula foi capa da revista Isto É, do Mino Carta, em 78, num acordão ali, né? E desde então ele vem sendo muito preservado pela imprensa. Né? Então, foi até aqui, né, Diogo, quando nós demos a história lá do encontro da mulher do Renato Duque, que encontrou-se com o Lula e com o Paulo Okamoto no início deste site, ameaçando o Lula e o Paulo Okamoto de contar tudo se o Renato Duque não fosse solto, e ele foi, né, naquela primeira prisão. Eles mandaram uma carta, o Paulo Okamoto divulgaram uma carta no Instituto Lula e tal, e a gente propôs, né? Ele escreveu: olha, a gente está aberto, vocês querem dar uma entrevista? O Lula quer dar uma entrevista para a gente? Imagina. Óbvio que não, óbvio que sabia que não. Mas ele não resistiria a uma entrevista.
não é questão de ser bom ou mau jornalista. Um bom jornalista é aquele que faz as perguntas certas, né? São as perguntas que são certas que devem ser feitas, né? Não, essa é a maior doença da democracia brasileira há 30 anos. Essa ânsia para preservar o Lula. O Mário me deu uma coluna na seção de cultura da Veja. Eu comecei a falar de política porque voltei ao Brasil e fiquei com nojo da proteção, da rede de proteção que tinha esse indivíduo. Eu comecei a falar sobre os aspectos culturais dessa proteção, na linguagem, nos slogans, nos lugares comuns, na antropologia do lulismo. E começou ali, só por isso eu comecei a falar dessa figurinha aí. E agora que as coisas estão começando a se aproximar dele, e muito, né? Porque a gente tem uma Polícia Federal fazendo perícia sobre a Fazenda. Ficou 7 meses calado esse assunto. Nós temos as notícias sobre hoje, mais notícias sobre o apartamento da Folha de São Paulo, R$700 mil gastos pela OAS para reformar o apartamento do Lula. A gente tem o lobby que ele fez para a empresa do Eike Batista. Tudo bem, o cara foi lá na CPI do BNDES, fez o papelão dele habitual, contando as lorotas dele, mas isso não importa. Tem o Salim Shahin, com uma delação premiada homologada, e essa foi uma notícia importante, confirmando que o José Carlos Bunlai negociou os contratos, em nome do Lula, os contratos para a sonda Vitória 10.000, e a propina para esse contrato de operacionalização da sonda serviu para pagar a campanha do Lula de 2006. Então, é uma massa de informações, como ele disse a respeito do filho, o meu filho tem de provar a própria inocência, para ele é bem mais difícil do que para o filho. Eu achei interessante, ele comentou assim, que ele acha um absurdo, né, a perseguição ao filho, ao Fábio, né, que é o Lulinha, o mais velho, e também a ele mesmo, né? Então ele falou uma coisa assim, tipo, eu fico vendo na imprensa dizendo que o objetivo é pegar o Lula, o objetivo é pegar o Lula. Só gente que fala isso aqui. Então eu acho que ele está lendo o antagonista, né? Porque... Ele não lê nada. Alguém está lendo por ele, Paulo Okamoto leu. Não, mas é fácil ler o antagonista, Mário. 3 linhas, 4 linhas. Eu acho que ele lê. O Lula é o seguinte, quando eu estava na Veja, a informação que chegou para a gente, os ministros dele, é que ele não lia um relatório, nada. Ele tinha que ter no máximo, justamente, 20 linhas. E eu acho que ele não passava da terceira, tá? Então, ele lê, certamente que ele lê, pelo menos o título dos posts ele lê. A gente aqui a gente fala a verdade, o cara está sendo investigado, a família dele está sob investigação, está cheio de ligações mais do que perigosas com empreiteiras. A defesa do Lulinha é patética, né? Considerando que ele mora num apartamento. A gente até publicou a escritura do apartamento de 6 milhões de reais do tal do Jonas Suassuna, que é, coincidentemente, proprietário da fazenda do próprio Lula. É tudo tão evidente, tão evidente, e eles não fazem o menor esforço para esconder isso daí. Basta ver o fato que o Lulinhazinho ocupa um apartamento do Roberto Teixeira, que eles não fazem a menor questão não faziam a menor questão de esconder essas... Porque se sentiam suficientemente protegidos, não apenas por isso. Gente, quer coisa mais grave do que aquilo que a gente publicou na sexta-feira, e aí acabou isso se perdendo por causa dos ataques em Paris. Mas a gente estava até conversando, né, Mário? A usina que recebeu 500 milhões, né, do BNDES, funcionava numa sala, né, vamos dizer assim, o escritório administrativo aí em São Paulo, naquele edifício, e era uma coisa que já estava mais ou menos sendo dita, mas é importante às vezes a gente consolidar esse tanto de informações e para construir o raciocínio mais simples possível. E é muito simples, quer dizer, você tem o Bunlai
com a usina São Fernando, que recebeu 500 milhões do BNDES, dinheiro que sumiu, né? Dinheiro que foi embora. Ele pagou 2. Bom, enfim, né? E funcionando na mesma sala da empresa dos Lulinhas, né? Então você imagina, olha, faz a transferência bancária, abre aqui o laptop, ele senta na mesma mesa, fala assim, passa a conta. Não precisa, nunca vai ter. É um negócio tão descarado, e assim, é tão descarado, e é incrível que a Polícia Federal não faça nada ainda, tenha todo o cuidado, porque em outra situação, isso seria, a gente vê tantas investigações, em outra situação, isso é claramente classificado como uma coisa, como uma empresa de fachada, um laranja, né? Um conluio entre... É a Saint-Denis do Lula, você entendeu? Agora, o depoimento... Uma mulher bomba lá dentro, né? Não, e você nunca vai pegar um telefonema, um e-mail, por quê? Porque não precisa, né? As pessoas estão no mesmo sala. No mesmo lugar, exatamente. É isso. Então, assim, é uma forma perfeita de fazer. É a gestão moderna, todo mundo na mesma sala, sem divisão. Sinergia, Agora, a gente não comentou, fora do ar, mas o depoimento do Lula Linhazinho, que foi dado pela época também, é outro. É inacreditável o cara falando, não tenho ideia. Não sei quando eu fiz aquilo ali. A gente não sabe quando fez, eu não sei como. Não sabe o serviço que prestou, não sabe como que ele chegou no valor. Tirou os papéis mesmo lá do escritório. Né? Pior, outra coisa, olha só, veja, o secretário da Rosiana... Ele, no primeiro momento, disse que tinha contratado mão de obra terceirizada para fazer os relatórios. Depois não. Depois fez sozinho, porque óbvio, olha só, não contratou ninguém. Por que a justiça, o Lula disse ontem que a justiça, né, para ele, para o filho é a mesma que para ele. Até aí tudo bem. Eu só não sei se a justiça que vale para eles, vale para o resto. Por quê? Anteontem, o cunhado da Rosiana foi conduzido coercitivamente, a Polícia Federal pediu a prisão dele para a justiça, ainda não foi decidida, mas por quê? Porque eles, quando foram fazer a busca e apreensão na casa dele, descobriram que ele tinha indícios de que ele tinha queimado documentos, e outros indícios muito fortes que ele tinha transferido documentação importante para a investigação para outros endereços. Qual é a diferença disso, de o Lulinha chegar dias antes da batida da Polícia Federal, pegar a documentação toda da empresa dele e transferir para o escritório do advogado? Quer dizer, qual é a diferença disso? A Polícia Federal tinha que pedir também, olha, isso aqui é obstrução à justiça, ele está tentando destruir provas. Claro. Então, é uma coisa assim, absurda. Mas o Lula já falou que o filho tem que se explicar à justiça. Não, e olha, isso só para fechar a nossa conversa, essa história que você acabou de contar mostra como o nosso país realmente não tem a menor chance, né? A menor possibilidade. Qual é o nome do cunhado da Rosiana? Murad. Se você pensar em Murad, Deus me livre. Quantas vezes o Murad do cofre, do dinheiro no cofre, não é o próprio, é o irmão. Mas Sarney Sarney enrolado de Boi Barriga, Gautama, Castelo de Areia. Mas você olhava o Congresso do PMDB, quando eu olhei ali, Sarney, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, todos. Aí falando, uma ponte para o futuro. Onde está a mulher bomba? Ponte superfaturada, né? A gente quer uma mulher bomba, bata pumba. Bom. Tchau para vocês. Tchau. Até um dia. Quando vocês quiserem dar dinheiro de graça para o YouTube, vocês me chamem. Tchau. Tchau.